Salve, galera! Estamos chegando, hein? Estamos no ar, estamos juntos. Segundou, começamos uma semana de classificação. Se Deus quiser, se der tudo certo, quinta-feira do Fluminense na Sul-Americana. Jogo valendo vaga para as oitavas de final da Sul-Americana, com o Fluminense precisando vencer no Maracanã, vencer o Once Caldas. Empate tira o time dessa primeira colocação e na Sul-Americana só se classifica o primeiro. O segundo vai ter que jogar repescagem, vai ter que jogar um duelo contra um terceiro colocado de Libertadores. Ninguém quer isso. Mas vitória simples quinta-feira resolve a parada. E o Renato Gaúcho, depois do jogo contra o Vasco, da boa vitória contra o Vasco, falou que o Fluminense foi melhor em tudo contra o Vasco. Foi mesmo? Melhorou em todos os aspectos, como ele disse, melhorou em todos os aspectos. Vou comentar isso aí. Vou falar sobre essa possibilidade do Fluminense ter renascido, inclusive para chegar mais forte no Campeonato Mundial. E vamos falar também sobre Fábio, que deu entrevista sobre a renovação de contrato dele por mais um ano. Graças a Deus, ainda bem, teremos Fábio com o Fluminense até o fim de 2026. A partir de agora, vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC, canal Ilan FC, se você ainda não está inscrito, quase 70 mil, estamos a caminho dos 70 mil, se inscreve aí de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também do like. Like, inscrição, é tudo 0800 e você me ajuda muito aqui no meu trabalho. Galera, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre Fábio, que renovou o contrato por mais um ano, isso aí foi anunciado logo depois da vitória contra o Vasco. Fábio tinha contrato até o fim de 2025 e agora vai ficar até o fim de 2026. Já disse a minha opinião, Fábio, para mim, é o melhor goleiro do Brasil hoje. Se não é um dos três, certamente. Eu digo brasileiros, entre os que estão jogando no Brasil e quem está jogando fora. O Ancelotti, agora há pouco, convocou a seleção brasileira pela primeira vez. Para mim, uma convocação bem mais do mesmo, tá? Claro que ele é um técnico muito diferenciado. Claro que eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito melhor do que vinha sendo feito. Mas ele vai ter que fazer a diferença no campo ali. Porque em termos de nomes, mudou muito pouco, né, gente? Ele acabou convocando, por exemplo, o Hugo Souza do Corinthians. Sabe quando que o Hugo Souza vai ser mais goleiro que o Fábio? Nem daqui a 5 vidas. Nem se ele nascer mais 5 vezes. Aí lá, mas o Hugo Souza é novo e o Fábio tem 44 anos. Aí você não vai convocar o cara porque tem 44 anos, é isso? Esse é o critério? O Fábio hoje aparenta ter 44 anos? Se você não souber a idade do Fábio no Wikipedia, ou não vir a identidade dele, ou não for informado disso, você diz que ele tem 44 anos, ele está atuando com menos competência do que qualquer goleiro desse que foi convocado com 30 anos, 25, 26, 23 ou 35? A resposta é não. Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, com absoluta segurança. Para mim, o melhor em atividade no país. Mas se você pegar todos em atividade no país ou fora, Fábio é seguramente um dos três, deveria estar na lista do Ancelotti. Eu sei que isso é uma opinião pouco popular, né, que as pessoas tendem a dizer, mas ele já está velho. Mas já expliquei. Ele está velho porque a gente sabe que ele está velho. Ele não demonstra estar velho. A Copa do Mundo é só no ano que vem. Ele vai piorar de agora até o ano que vem? Daqui um ano ele vai estar pior? Eu tenho certeza que não. Eu não vi o Fábio jogar nesse nível em um momento da carreira dele. No máximo, jogou no mesmo nível que agora. O Fábio, aos 44 para 45 anos, está no auge da carreira dele, né? E assinou o contrato até o fim do ano que vem, um acerto da gestão Mário Bittencourt, a contratação, e agora essa extensão de contrato até o fim do ano que vem. O Fábio até falhou, na minha opinião, no jogo contra o Vasco. É paradoxal dizer isso? Não é. Ele não falha quase nunca. É um goleiro quase perfeito. Claro que ninguém é perfeito. Claro que às vezes o cara, né, vai dar uma oscilada aqui a colar. Qualquer um de nós, qualquer jogador, e o goleiro também. Mas Fábio hoje é um jogador absolutamente imprescindível ao Fluminense e, repito, merecia estar na seleção brasileira, ainda que fosse para ser terceiro goleiro, ainda que fosse para a Copa do Mundo como terceiro goleiro, porque ele historicamente foi muito injustiçado em seleção brasileira. Dito isso, vamos ver o que disse o Fábio depois desse acerto dele com o Fluminense pela renovação. Vamos lá. Mais o presente, né, que Deus me concede fazer parte dessa história a cada dia que a gente vem escrevendo, né, desde a minha chegada aqui no Fluminense, uma porta aberta que Deus direcionou e que a gente está cada vez mais se dedicando, melhorando para dar alegria para o nosso torcedor. Então,
quero agradecer a Deus que me concede saúde e poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor, o torcedor que sempre me dá todo o apoio, onde eu vou, carinho, a gente recebe esse carinho. Então, agradecer a Deus e todos que fazem parte dessa história, que vem sendo escrita a cada jogo, e é assim que eu levo a minha vida, junto com a minha família, que está sempre junto em todas as decisões e direcionado sempre com muita fé do que Deus tem e o melhor para a gente aqui no Fluminense. Boa sorte ao Fábio, sucesso, ainda bem que ele renovou, portanto, até o fim do ano que vem, mais 1 ano e meio de Fábio, a gente vai ter esse privilégio de vê-lo com a camisa do Fluminense. Gente, além disso aí, a torcida do Fluminense, né, obviamente, agora está um pouco mais motivada para o jogo de quinta-feira, estava muito desconectada com o time, acho que o jogo de sábado serviu, porque foi ganho na raça, com entrega, com correria, realmente isso aí aconteceu, isso aí, eu vou falar já do o que disse o Renato depois do jogo, se concordo com ele ou não, que o Fluminense melhorou em tudo mesmo, vou comentar isso aí detalhadamente. Mas o time realmente se entregou, o time quis, o time teve apetite, o time foi ofensivo, correu em campo. Então a torcida, claro, está mais motivada e, obviamente, a gente espera um público, eu pelo menos espero um público ali na casa dos 35, 40 mil para o jogo contra o Once Caldas, quinta-feira, no Maracanã, e a comunicação do Fluminense convocou a galera. O Flu convoca a torcida para o último jogo em casa, antes do Mundial, o duelo acontece nessa quinta-feira, uma foto aí da galera, que eu não sei se foi no jogo contra o Vasco, né, mas uma foto bem legal da torcida do Fluminense. E aí tem uma postagem do Fluminense aqui nas redes sociais. Quinta-feira no Maraca, faça seu check-in ou garanta o seu ingresso. Próximo confronto, Fluminense e Once Caldas. E ousaram botar a foto do Renato Gaúcho, que eu arrisco dizer que até semana passada não usariam a foto dele. Mas agora, depois da vitória contra o Vasco, resolveram apostar na figura do técnico, que mal ou bem foi sim um dos responsáveis, se não o principal, pela vitória contra o Vasco. E eu critico muito o Renato, critico sempre que acho necessário qualquer treinador, mas quando precisa elogiar, também elogio. Então vou dizer o que eu concordo ou não da fala do Renato em relação à melhora do time em todos os aspectos, como ele próprio disse. Deixa eu mostrar para vocês antes, galera, só pedir a vocês, né, que me dêem uma moral aqui com o meu parceiro de canal, porque a GoCase, você está vendo aí, ó, site da parte do Fluminense na GoCase, com os produtos oficiais, com as garrafinhas, com as capas, com todos os acessórios licenciados, como, por exemplo, o copo térmico, em comemoração aos 100 jogos de Germancano. Olha que barata que você consegue ver o copo térmico, assim, ó. Você consegue girar ele em todos os ângulos. Cara, e é um copo térmico que simplesmente tem uma altíssima qualidade, conserva a sua bebida gelada por muitas horas. E o copo térmico do Germancano, que eu tenho aqui em mãos, olha aqui, ó. Minha água geladinha de todas as lives, de quando eu saio também para treinar, eu levo garrafinha térmica. Essa aqui é a Urban, que conserva por até 24 horas a sua bebida gelada. Tem a Fresh também, enfim, só acessórios top, tudo licenciado. E o copo Urban, por exemplo, o copo Urban não, esse aqui é o copo Vibe, tá? O copo, a garrafinha que é a Urban, essa aqui, essa é a Fresh. O copo Vibe, esse aqui do Germancano, mas tem também de outros tipos, né? Com escudo do Fluminense. Esse aqui tem o escudo e tem o Germancano. Você pode, inclusive, personalizar, botar seu nome aqui. O copo Vibe, como você está vendo aqui, está com mais de 50% de desconto usando o meu cupom, o GOILAN. Vai aqui, ó, aqui no cantinho que tem o QR Code ou na descrição aqui desse vídeo, o primeiro link na descrição do vídeo, você entra no site aqui usando o meu canal, você me dá uma força no meu trabalho, e usando o meu cupom GOILAN você tem desconto que coloca qualquer produto com mais 5%, além do que já está de desconto no site. O copo Vibe, esse aqui, maravilhoso, inclusive comemorativo do Germancano, está com 52% de desconto usando aqui o meu cupom, o GOILAN. Então vai lá agora no site da GoCase usando o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu falar com vocês, então, sobre isso aqui, ó, sobre o que disse o Renato Gaúcho. Vou beber mais um golinho aqui, ó, do meu copão. Aguinha maravilhosa, refrescante. O Renato, ele destacou isso aqui, ó, tá até no GE. Renato Gaúcho destaca a atitude do Fluminense em virada sobre o Vasco. Melhor em todos os sentidos. Diz que o time não se desesperou, sofreu gol, revela brincadeira com golaço de Guga e explica a estratégia final para segurar Verratti.
Ele diz o seguinte: o Fluminense foi melhor hoje em todos os sentidos e nós merecemos esses 3 pontos pela entrega, dedicação e pelo que os jogadores fizeram em campo, resumiu o comandante. Então vamos lá. Eu concordo que o Fluminense foi bem melhor do que vinha sendo. Segundo, mereceu os 3 pontos pela entrega, pela dedicação e pelo que os jogadores fizeram em campo, e acho que principalmente nesses 2 aspectos: entrega, dedicação e, eu acrescento, jogo coletivo. Mas aí eu quero dizer o seguinte: o Fluminense melhorou em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu acho que melhorou muito nessa coisa da intensidade, da entrega, da distribuição em campo, do jogo coletivo, da estratégia colocada pelo Renato, pelo encaixe do time mais aproximado. Acho que ele acertou muito na forma que enfrentou o Vasco, na disposição dos seus jogadores e no jogo coletivo em si. Só acho que não melhorou muito na questão individual. Os jogadores do Fluminense individualmente continuam errando muito. São 2 aspectos que eu não vi melhor. Questão individual, muito jogador errando demais. O índice de acerto de passos foi um pouco baixo para a média desejada, que é em torno de 90%. No jogo contra o Vasco, o índice de acerto de passos foi de 85%. Então, acho que os jogadores continuam ainda, alguns principalmente, falhando muito individualmente. O Serna, só para citar o principal, eu acho que é o caso mais emblemático. Tem alguns jogadores ainda, individualmente, jogando abaixo. Agora, o time se entregou, mesmo que estavam mal individualmente, tecnicamente falando, se entregaram muito. O Serna corre uma barbaridade, como corria o Canóbio quando estava jogando. O René, acho que foi um jogador muito irregular dentro do jogo, mas corre também bastante, também se entrega. Então melhorou muito nessa coisa da postura, da atitude e no jogo coletivo. Eu vi um Fluminense dominante para cima do Vasco, praticamente o jogo inteiro, tirando aqueles 15 minutos depois do gol que o Vasco fez, abrindo o placar, tirando 15 minutos ali depois, onde o Vasco poderia ter feito até o segundo gol, o terceiro, e o Fábio salvou, e o Ryan chutou uma bola no travessão. Foram 15 minutos ali de domínio do Vasco. No restante, só deu o Fluminense. O Fluminense foi melhor, ou muito melhor, quase o jogo inteiro. No segundo tempo, então, o Vasco quase não viu a cor da bola. Então, foi um time que realmente se postou mais à frente, marcou a saída de bola, subiu suas linhas de marcação e jogou em bloco mais coletivo, voltado para o ataque. Acho que falhou na questão individual, alguns jogadores individualmente mal ainda, e para mim ainda a principal questão é a transição meio-campo-ataque lenta. O Fluminense chega no campo de ataque e não consegue acelerar o jogo. Em resumo, em outras palavras, não tem contra-ataque o Fluminense. O time não consegue chegar em 2, 3 toques em condições de finalizar ou em condições de preparar uma oportunidade de gol. Então, falta velocidade, falta aceleração no contra-ataque, tem que ser resolvido isso, me parece que o Renato já reconhece, né? O Renato já mencionou isso na entrevista coletiva, por isso está buscando jogadores de velocidade, ele já mencionou, o Fluminense precisa ter mais velocidade, estaria em busca de um jogador de lado de campo para tentar ser um time mais ofensivo, com características, por exemplo, como a do Keno. O Keno é um jogador que, para mim, virou uma interrogação, porque está 3 jogos sem atuar, controle de carga, mas um jogador que está 3 jogos sem atuar, parece ter algum tipo de coisa além disso. Ou estaria sendo negociado, ou tem alguma lesão, alguma dor. Controle de carga não parece ser uma explicação suficiente nesse momento. Mas, enfim, é um time que precisa ser mais veloz, mais agudo, mais cortante, mais vertical em direção ao gol. Essa transição tem que ser mais veloz. E os jogadores, individualmente, têm que começar a errar menos. Me parece que a vitória sobre o Vasco pode ser um ponto de partida nisso. Eu acho que o time recupera a confiança coletivamente e individualmente. Esses jogadores também podem ter um pouco mais de tranquilidade para começar a acertar mais, errar menos. É um renascimento essa vitória sobre o Vasco? Não deixa de ser. Porque o Fluminense ganhou vários jogos, já sob o comando do Renato Gaúcho, jogando mal, ou jogando insuficientemente. Mesmo quando goleou, por exemplo, na semana passada, a Aparecidense, não fez um jogo grande coisa em Brasília, venceu por 4-1, mas sem convencer, e agora numa vitória por apenas 2-1, num clássico, e fazendo um gol quase no fim. Eu acho que a questão é diferente. Não foi gol cagado no fim. O Fluminense jogou para isso, o Fluminense construiu, produziu para isso, e fez um gol mais do que merecido. Injusto seria se não tivesse vencido a partida. Então me parece sim um ponto de recomeço, essa boa vitória sobre o Vasco. Não é nada demais, não é para tirar o pé do chão, não é para fazer oba-oba e achar que agora ficou tudo maravilhoso. Mas o time melhorou e talvez tenha melhorado na hora certa. Tem só esse jogo contra o Once Caldas, decidindo vaga na Sul-Americana, e depois partida contra o Internacional no fim de semana,
fora de casa, no Beira-Rio, antes de viajar para o Mundial de Clubes. Pode ser uma subida na hora certa, não para que seja campeão mundial, que é muito, 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 quase impossível a gente imaginar isso, mas para que chegue lá, faça jus à sua grande camisa, honre o escudo do Fluminense e faça um papel decente nos Estados Unidos. Tá bom? O que você acha? Bota a opinião de você aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!